E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. O apóstolo Paulo disse no seu versículo 16 da sua primeira epístola ao Timóteo, capítulo 3. Aí, meus irmãos, eu fiz umas anotações para explicar esse versículo, né? Aqui, detalhadamente. O apóstolo começa assim, né? Grande é, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. A palavra mistério aqui significa algo que era oculto, mas agora foi revelado. A palavra mistério aqui não quer dizer algo que você não possa desvendar, e sim algo que estava oculto. Oculta onde? Lá no Antigo Testamento, não era algo revelado. Por isso que o apóstolo Paulo coloca aqui como mistério. A palavra mistério aqui significa algo que era oculto, mas agora foi revelado. O mistério da piedade é o plano de Deus para salvar a humanidade através de Jesus Cristo. Então, quando ele fala, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, se arremete a algo que era oculto lá no Antigo Testamento, que não era revelado, ou seja, algo ainda encoberto, né? E o mistério da piedade é o plano de Deus para salvar a humanidade através de Jesus Cristo. Esse é o mistério da piedade, a qual era oculto lá no Antigo Testamento, ou seja, a salvação dos gentios mediante a pessoa de Cristo. Isso era um mistério lá no Antigo Testamento. Aí ele continua assim: Deus se manifestou em carne. Eu anotei aqui para estar passando para os irmãos direitinho. Refere-se diretamente à encarnação de Deus em Jesus, assumindo a forma humana. Isso é central na fé cristã. Um dos centros dos rudimentos da fé cristã é a encarnação de Deus na pessoa do Filho, em Jesus Cristo. Isso é central na fé cristã, que Jesus não é apenas um profeta, como muitos denominam, ou mestre, mas é o próprio Deus encarnado. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu aqui, Deus se manifestou em carne, né? Ele está se arremetendo justamente à encarnação de Deus em Jesus Cristo, que assumiu a forma humana. Aí continua bem assim: foi justificado no Espírito. Não significa que o Senhor foi perdoado de pecados, até porque ele não tinha pecado. Ele é Deus e homem, 100% Deus, 100% homem. Impossível de pecar. Antipecado, porque é a pessoa do próprio Deus ali. Isso quer dizer mais que, como assim ele foi justificado no Espírito? Quer dizer que ele foi vindicado, ou seja, confirmado, justo e verdadeiro. E Deus o fez assim, o justificando, o ressuscitando dentre os mortos. Por quê? Não só o testemunho dele, como era verdadeiro e justo, ele mesmo, a pessoa de Cristo, é justo e verdadeiro. Então, o justificado no Espírito não é justificado dos pecados dele, ele não tinha pecado. E sim, ele foi vindicado, confirmado o seu testemunho, a sua pessoa é justa e verdadeira. E Deus fez isso, o ressuscitando dentre os mortos. Aí o apóstolo Paulo continua: visto dos anjos. Visto dos anjos mostra que os anjos testemunharam toda a sua encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus. Ou seja, os seres celestiais viram de perto o plano de salvação, do começo ao fim.
Por isso que o apóstolo aqui citou, visto dos anjos. Porque os anjos contemplaram todo esse plano de salvação, do começo ao fim, da encarnação, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. Por isso que o apóstolo citou aqui, visto dos anjos, pregado aos gentios. Quer dizer que mostra que a mensagem do Senhor, o evangelho, foi anunciada a todas as nações, e não somente a nação de Israel. O que a palavra diz? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo quanto receberam, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Se remete aos gentios, a nós. Isso ele está querendo dizer o quê? Que o evangelho não só ficou limitado à nação de Israel, ali naquele momento, melhor falando, aos judeus. Mas não, ele foi pregado aos gentios. E assim é até nos dias de hoje. Olha nós aqui falando dele. Então por isso que o apóstolo colocou aqui, pregado aos gentios. Porque o evangelho tomou essa proporção universal. Crido no mundo. Mostra que pessoas de várias partes do mundo creram no evangelho, ou seja, a mensagem que foi pregada entre os gentios não caiu em vão. Ela gerou fé, produziu conversões em várias nações do mundo. Desde a morte e ressurreição de Cristo, desde lá do primeiro século da era cristã, a partir de Atos capítulo 2, quando teve o derramamento do Espírito Santo, o evangelho é pregado a diversos lugares do mundo. E em diversos lugares do mundo as pessoas creram no evangelho, ainda vai crer também. Então por isso que o apóstolo coloca aqui, crido no mundo, mostra que pessoas de várias partes do mundo creram no evangelho, ou seja, a mensagem que foi pregada entre os gentios não caiu em vão. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui nesse último versículo da sua primeira carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E ele conclui bem assim, recebido acima na glória. Mostra a ascensão de Jesus Cristo aos céus, depois de sua morte e ressurreição. Ele voltou à presença do Pai e foi exaltado com toda a glória e honra como o Senhor de tudo. Como o Senhor de tudo. Do céu, do universo, de tudo. Mais uma vez. Recebido acima na glória. Mostra a ascensão de Jesus Cristo aos céus, depois de sua morte e ressurreição. Ele voltou à presença do Pai e foi exaltado com toda a glória e honra como Senhor de tudo. E é assim que ele merece. Ele merece isso tudo. Então, o que o apóstolo Paulo quis dizer nesse versículo 16, com essas palavras aqui que ele colocou, é justamente isso que eu li para vocês. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Que Deus o abençoe.